Então vamos lá, dá prosseguimento ao tema 1 da unidade 6, né? América do Sul, aspectos gerais da América do Sul. Lembra que a gente falou que na América do Sul, semana passada, existem 12 países independentes, não é isso? 12 países independentes. Quais são esses 12 países independentes? Brasil, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Argentina e Chile, né? Mas tem um território aqui que não é país, né? São 12 países, mais um território aí, que ele é um território que pertence a outro país, no caso um país lá na Europa, que é a Guiana Francesa. Faz fronteira aqui com o Brasil, né? Tá por aqui por cima, a Guiana Francesa. E aí a Guiana Francesa é um departamento ultramarino francês, porque pertence à França, né? E tem esse nome ultramarino porque tipo tá além do mar, né? Tá além do mar, por isso que é o departamento ultramarino francês. Ok, aí nós vimos também que a população ela se distribui de forma irregular no território da América do Sul, né? Tem algumas áreas aí que não são muito povoadas, não são muito habitadas, sobretudo por causa de características físicas do território mesmo, que faz com que as pessoas não se fixem tanto a certas áreas. Como, por exemplo, aqui na Amazônia, né? Que abrange aqui 9 países, mas grande parte dela está no Brasil, né? Então pega essa parte norte aqui da América do Sul. Então, a região amazônica não é uma região muito habitada. Aí tem a Patagônia, que é uma área bem gelada aqui da Argentina, que também não é muito habitada. E tem algumas áreas de deserto, como, por exemplo, a área do deserto aqui do Atacama, no Chile, né? Também não é uma área muito habitada. Então, a população na América do Sul, ela se distribui de forma irregular. Ou seja, não é uma coisa homogênea, bonitinha. Não é uma coisa bem distribuída. É isso que eu quero dizer. Certo? Tem áreas que são mais habitadas e áreas que são menos habitadas. Isso a gente falou semana passada. Aí falamos também que a economia da América do Sul é uma economia que grande parte dos países, eles são voltados, né, são direcionados a produzir e exportar commodities. Lembra que eu falei disso? E commodities seria o quê? Um produto do primeiro setor da economia. Lembra que o primeiro setor da economia, que eu falei que era produtos, frutos da agricultura, da pecuária e do extrativismo, seja mineral ou vegetal? Então, grande parte aí desses países, né, a maioria dos países da América do Sul, tem a base da sua economia voltada para a produção e exportação de commodities, que são produtos comercializados no mercado internacional, que tem um valor estratégico. Geralmente, o preço de uma commodity é bem mais baixo do que um produto industrializado, um produto assim, de alto teor tecnológico, entendeu? Então, e outra coisa, eu já mostrei, eu acho, na aula passada, que, na verdade, a economia desses países da América do Sul é uma economia que é meio que uma herança do seu período colonial, porque quando a gente para analisar, o tipo de colonização aqui na América do Sul foi colonização de exploração em todos os países. E o tipo de economia que eles tinham na época colonial era uma economia voltada também para a produção e exportação de commodities, né? Exploração dos nossos recursos naturais, como minérios que existiam nesses países, e também uma produção agrícola voltada para a produção de produtos tropicais, né, visando a exportação, mercado externo. Ok, então a economia que eles tinham no período colonial já era uma economia muito semelhante ao que é hoje. Por isso que a gente diz que a economia da América do Sul, né, dos países da América do Sul, é uma economia muito semelhante, é como se fosse uma herança do período colonial deles. Beleza? Que eu falei também disso, quando eu estava falando de América Central, vocês lembram que eu falei disso? América Central continental e América Central insular. Eles também têm um tipo de economia que é muito semelhante à economia que eles tinham na época colonial. Beleza? Também são muito dependentes da agricultura, principalmente da agricultura, né? E algum tipo de atividade extrativa também. Então, na aula passada eu falei que... Eu estou falando muito rápido, não estou? Eu estou dando para acompanhar alguma coisa? Fala aí, pelo amor de Deus! Para falar, calma aí, calma, respira. Nos últimos segundos eu não entendi quase nada. Eita, gota, que eu tô uma bala. Mas sabe por que eu tô uma bala? Porque eu tô revisando o que eu dei na aula passada. Nem comecei a aula de hoje, viu? Ela hoje não tá respirando, não, menino. Eu não, então Também não. fechando tudo aqui. Mas até agora eu não comecei a aula de hoje. Entendo, não comecei. Eu só tô revisando a aula da semana passada. Certo? Não comecei na aula de hoje, não. Só tô dizendo o que eu falei na aula passada. Então, assim, o que eu estou falando, né? É que a base da economia desses países da América do Sul é uma base voltada principalmente para a produção e exportação de commodities. Commodity é uma palavra em inglês que designa a produção aí de recursos naturais, né? Como recursos provindos de animais ou de vegetais ou recursos minerais, visando a exportação.
E aí são produtos que têm um valor estratégico no mercado internacional, geralmente tem um baixo valor, mas tem alguns commodities que têm um valor maior. É por isso que não tem eu não posso dizer, toda commodity tem um baixo valor agregado. Não, mas elas têm um valor estratégico. Mas geralmente quando você compara o preço de uma commodity com o preço de um produto industrializado, o produto do segundo setor da economia, da indústria, né? Geralmente, o produto do segundo setor da economia, da indústria, é um produto mais caro do que uma commodity. É isso que eu quero dizer para vocês. E o que eu disse também na aula passada, estou só revisando, é que a economia dos países da América do Sul é uma economia que é meio que uma espécie de herança da colonização deles, certo? Herança dessa colonização de exploração que eles tiveram, onde o colonizador europeu chegou, explorou os recursos naturais, né? Começou a cultivar, visando o mercado externo, produtos tropicais, agrícolas tropicais, praticando a pecuária também e o extrativismo mineral, certo? E a gente vai ver que no livro de vocês já destaca na primeira página do tema, né? Esses países da América do Sul, todos eles, né? As commodities são muito importantes, principalmente commodities ligadas à agricultura e ligadas ao extrativismo mineral. E aí vai citar o exemplo de países onde tal produto é mais importante. Aí, tipo, no Brasil, vai citar que o minério de ferro é um produto muito importante de produção e exportação brasileira. Assim como, por exemplo, no ramo da agricultura, a soja, o milho, o café, são produtos que o Brasil exporta bastante também. Todos são commodities, são produtos do primeiro setor da economia. Eu estou falando no caso do Brasil porque nós somos brasileiros, né? Eu estou explorando o Brasil. Mas aí você poderia abordar todos os outros países da América do Sul também. O livro diz aí, cita exemplos de todos os países da América do Sul, sendo que eu falei semana passada. Até agora, são 9 e 6. Eu estou revisando a aula passada, certo? Agora, vamos lá. Vamos para a segunda página, que eu parei aqui. Desenvolvimento socioeconômico, né? Dos países aqui da América do Sul. Desenvolvimento socioeconômico. Na aula passada, eu falei que existem alguns problemas que esses países da América do Sul, eles vivenciam, que são problemas que também são heranças do período colonial. Como, por exemplo, grande concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, né? Concentração fundiária, eles têm concentração fundiária. Quer dizer o quê? Que as terras são mal distribuídas, que esses países deveriam fazer uma reforma agrária para redistribuir as terras, o governo deveria comprar aquelas terras ociosas, que não se faz nada nelas, não se cultiva, não faz nada. Fica só, aquela família fica ali nas mãos com aquela terra, fica passando de geração em geração, geração em geração. Enquanto tem um monte de gente que gostaria de ter um pedaço de terra para cultivar, para vender o excedente e não tem. Então, esses países da América do Sul, eles têm um grave problema, que é um problema histórico, um problema aí do seu processo de colonização, né? Quando a gente começou a distribuir as terras, houve aí o processo de concentração fundiária, concentração de grandes terras nas mãos de poucas pessoas. E isso é um problema colonial que existe até hoje. Então, esse é um grande problema. Outro grande problema nesses países da América do Sul, grande parte deles, é a grande concentração de renda. Grande concentração de renda nas mãos de poucas pessoas, né? No caso, o Brasil é um dos países que mais concentra renda no mundo, certo? E a gente vai ver um indicador aí que está nessa página de desenvolvimento socioeconômico, chamado Índice de Gini. Já ouviram falar? Índice de Gini. G-I-N-I. Índice de Gini. Já ouviram falar alguma vez nesse indicador? Índice de Gini? É o que mede a desigualdade de renda, é isso? Exatamente. Ele mede, é um indicador que ele mede a desigualdade social no país, em cada país. Então, por exemplo, ele vai me indicar o grau de concentração de renda no meu país. Ele vai dizer o quê, o indicador de Gini? Será que no meu país a renda ela é bem distribuída? Né? Será que no meu país a renda é bem concentrada nas mãos de poucas pessoas? O que vai me dizer isso vai ser o indicador chamado Índice de Gini, certo? É o Índice de Gini que diz isso. Esse grau de concentração de renda nos países, dentro de cada país. Aí esse indicador, ele varia de 0 a 100. Vixe, eu nem coloquei a minha coisa aqui. Pronto, coloquei agora. É um indicador que varia de 0 a 100. Então, assim, agora ele é diferente do IDH. Lembra que você já viu IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. No IDH, que é um indicador também socioeconômico, o IDH ele varia de 0 a 1. 0 a 1. Enquanto o índice de Gini, ele varia de 0 a 100.
0 a 100 o índice de Gini. Aí o IDH é assim, quanto mais próximo de 1, significa dizer que as condições de vida daquele país são boas. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que avalia as condições de vida em cada país, levando em consideração a educação, a renda das pessoas e a saúde daquele país, varia de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, melhor a condição de vida no país. Já o índice de Gini, ele é assim, ele varia de 0 a 100. 0 a 100. Quanto mais próximo de 0, mais equilibrada é a distribuição de renda naquele país. Ele é meio que o contrário do IDH, né? Porque o IDH, quanto mais próximo de 1, melhor. Já esse aqui, o indicador de Gini, o índice de Gini, quanto mais próximo de 100, do máximo de 100, indica que a concentração de renda é muito forte naquele país. Então, ele é o contrário do IDH, entendeu? Em relação ao número. Enquanto o IDH diz que quanto mais próximo de 1, melhor a condição de vida no país, o índice de Gini, ele diz que quanto mais próximo de 100, pior, né? É as condições ali de renda, é a desigualdade naquele país, entendeu? Quanto mais próximo de 100 no indicador de Gini, pior são essa relação aí de renda dentro do país. Ou seja, maior é a concentração de renda. E quanto mais próximo de 0 no indicador de Gini, melhor são as condições de vida. Tipo assim, melhor são as condições de vida, não. Melhor são como é que eu posso dizer? A distribuição de renda naquele país, certo? O Brasil tem um índice de Gini aí chamado em torno de... Deixa eu ver se eles colocaram aqui. Colocaram, não. Tem que procurar. Mas nosso índice de Gini não é um índice de Gini bom, viu? Não é. É um índice de Gini bem ruim, porque nós somos um dos países que mais concentra renda no mundo, certo? Nós estamos aí nessa liderança, infelizmente. Um dos países que mais concentra renda. Então, o índice de Gini, ele, quando a gente avalia, se vocês buscarem na internet aí, busquem aí, enquanto eu tô falando. Índice de Gini do Brasil, bote aí. Então, ele vai discriminar, ele vai dizer pra gente o quanto naquele país a desigualdade de renda, ela pode ser forte ou não, pode ser bem equilibrado. Quanto mais próximo de 0, melhor. Quanto mais próximo de 100, pior, certo? São a desigualdade de renda naquele país. Ok? Eu falei de IDH semana passada. E outra coisa para a gente finalizar essa segunda página do livro de vocês é em relação a, mais uma vez, a contraste em relação à condição de vida. A gente vai perceber que dentro da América do Sul existe um contraste muito forte entre um país e outro em relação à condição de vida. Eu até falei na aula passada que existe IDH muito elevado aí dentro, IDH elevado, no caso do Brasil, e IDH médio dentro da América do Sul. Mas existe aí, o IDH ele já revela isso para a gente, que existe um contraste muito forte entre um país e outro. E a gente vai ver que dentro de cada país, o contraste também é muito forte, certo? Em alguns países aí, a condição de vida dentro, interna desses países, é bem significativa também. A diferença entre a minha condição de vida e a condição de vida de vários outros brasileiros. Tá entendendo? Então, dentro de cada país, a realidade também é bem contrastante, dentro da América do Sul. E muitas pessoas dentro desses países, elas sofrem, elas são carentes, elas são vulneráveis, e elas precisam de serviços básicos, como acesso à educação, à moradia, à saúde, à segurança pública, certo? São problemas inerentes a muitos países aí da América do Sul, a todos eles, na verdade. Sendo que tem uns que são mais e uns que são menos, carentes em relação a isso. Tá dando para entender mais ou menos? Buscaram o índice de Gini do Brasil? Oi, som. Oi, testando, ok. Hello. Hello. Vocês estão ótimos, multifalantes. Ai, e eu tô falando muito rápido. Foi embora, você não fala nada. Vamos seguindo, Vamos falar agora de desigualdade. Eu deveria ter colocado o slide, Ficar olhando só o mapa. Deixa eu colocar aqui. Desigualdade no campo e desigualdade nas zonas urbanas. Vamos falar disso agora. A gente vai ver que na América do Sul existem desigualdades, tanto no espaço rural quanto no espaço urbano. E vamos ver aí as causas dessas desigualdades, viu? Vamos falar disso agora. Economia, desenvolvimento socioeconômico, que eu estava falando. E desigualdade no campo e desigualdade na cidade. Vamos lá. A gente vai ver que as desigualdades estão... Ei, deu uma travada aí agora. Deu uma travada na minha imagem. Não sei se travou minha voz. Deu uma travada, não foi? Foi pronto. Vou repetir.
A gente vai ver que as desigualdades no espaço sul-americano, né, no espaço geográfico sul-americano, ela é muito marcante, tanto desigualdade no campo quanto a desigualdade na cidade. Vamos falar agora especificamente das desigualdades sociais existentes no campo, nas zonas rurais. A gente vai ver que as desigualdades que existem no campo, como eu já falei uma nessa aula, uma muito forte, que é a concentração fundiária, mas também as formas de trabalho, nas condições de trabalho, como, por exemplo, no passado, as regiões aí dentro da América do Sul, as regiões rurais, elas eram regiões de plantações, né? Regiões de grande concentração de terra, onde se praticava ali monocultura, geralmente, e visando a exportação, e também eram áreas onde se tinha um trabalho escravo, né? Onde se tinha um trabalho escravo. Então, a gente vai ver que dentro da América do Sul, essas condições aí, como concentração de terra e trabalho escravo, são coisas que foram marcantes nesses países, é algo histórico e é algo que esses países não superaram ainda. Que a gente ainda vai encontrar tipos de trabalho dentro da América do Sul, que a gente chama de um trabalho escravo moderno, né? E ainda existem relações de trabalho extremamente precárias, relações de trabalho onde as pessoas são submissas, muitas vezes, ao dono da terra, onde elas ganham muito pouco, ganham baixa remuneração, enfim. Então, esses dois problemas que são históricos, a concentração de renda e as condições de trabalho, né, ainda é algo que precisa ser superado dentro da América do Sul, né? Então, concentração fundiária e modos de trabalho escravo são coisas que ainda precisam ser superadas dentro da América do Sul, já que a gente está falando de América do Sul, né? Mas não é uma coisa que existe só aqui, não. E aí, outra coisa, a gente vai ver que dentro do espaço rural, por causa desses dois fatores, tanto a concentração de terra quanto essa relação de trabalho escravo, existem aí, eles desencadeiam outros problemas, como, por exemplo, os pequenos produtores rurais, eles sofrem muito hoje, dentro da América do Sul como um todo, porque falta para eles o quê? Condições econômicas para investir em maquinário, para investir em técnicas modernas de agricultura ou para pecuária, entendeu? E muitas vezes falta um investimento externo do governo desses países, né? Uma ajuda, né? Um acesso a um investimento fiscal, governamental, a uma política de apoio a esses pequenos produtores. Falta muitas vezes um acesso como é que eu posso dizer? Um acesso a empréstimos bancários, ao investimento bancário para eles, certo? Existe muita diferença dentro dos espaços rurais em relação ao pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor, certo? É uma diferença muito drástica em relação ao pequeno produtor, o médio e o grande produtor dentro da América do Sul. Então, esses problemas são desencadeados justamente pelo fato de que, dentro desses países da América do Sul, a concentração de terra é muito forte. E a gente sabe que quem detém aí as maiores terras, eles detêm também o poder, a riqueza. Então, eles conseguem aí ter poder, ter mais máquinas, mais técnicas modernas para produzir do que o pequeno produtor. Então, por causa dessa grande diferença aí entre, né, entre o pequeno produtor, o médio produtor e o grande produtor, faz com que existam sérios problemas relacionados ao espaço rural. Deixa eu ver se falta outra coisa. A precária infraestrutura e a dificuldade de acesso à estrada, a escolas, a serviços básicos de saúde, são hospitais, são outros grandes problemas que a gente encontra dentro dos espaços rurais da América do Sul, certo? Dificuldade tipo, de ter acesso a uma estrada boa, de ter acesso a um posto de saúde na zona rural, a uma escola bem equipada, são outros problemas que a gente encontra dentro do espaço rural. Falta de investimento público, né? Também. Aí, quando a gente agrega isso aí, junta com os problemas ligados à desigualdade entre homens e mulheres, e quando a gente liga também, interliga esses problemas rurais a etnias, também aí aumenta o problema dentro dos espaços rurais brasileiros e também, né, no restante da América do Sul. Ok. Agora, desigualdade na cidade. As desigualdades dentro do espaço urbano, cidade, espaço urbano, viu? Cidade, espaço urbano, campo, espaço rural. Então, as desigualdades que existem dentro da cidade, dentro dos espaços urbanos, são em decorrência, principalmente aqui na América do Sul, são em decorrência principalmente do processo de urbanização que se deu de forma muito rápida, acelerada. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O processo de urbanização, ou seja, de crescimento de pessoas morando na zona urbana,
O processo de urbanização, ele é uma consequência do processo de industrialização. Quando as indústrias surgem, né, nas cidades, elas surgem nas cidades, as pessoas começam a migrar muito para os espaços urbanos, em busca de emprego, de melhores condições de vida. E aí começa a haver um processo de urbanização, que é isso, aumento populacional nas zonas urbanas. Então, olha, urbanização tem a ver com indústria, certo? É uma consequência da indústria. A urbanização é uma consequência da indústria. Como esses países da América do Sul, eles praticamente vieram se industrializar no século passado, no século XX, eles se industrializaram de forma tardia. Então, a urbanização nesses países da América do Sul se deu muito rápida, porque teve que acompanhar o ritmo acelerado de industrialização também, entendeu? Então, assim, a urbanização ela foi mal planejada, né? A urbanização nesses países, tipo assim, faltou infraestrutura para atender a todas as pessoas que estavam chegando do campo para a cidade, né? Faltou como é que eu posso dizer, emprego digno para todo mundo, faltou aí condições de vida adequadas, como uma infraestrutura, né? Moradia, acesso à moradia, acesso a um espaço de lazer, acesso à saúde, a hospitais, enfim, faltou uma infraestrutura, porque o processo de urbanização foi muito acelerado, foi muito rápido, aconteceu de forma muito rápida. E aí, uma das grandes consequências no espaço das cidades, na América do Sul, é o processo de expansão da periferia. Lembra, no passado, a gente dizia que periferia... Vixe, vocês não sabem o que é periferia. Deixa eu dizer logo o que é periferia. Periferia nada mais é do que espaços distantes do centro. Aí vocês fazem... Centro da cidade é um bairro chamado centro, Ana Beatriz? Centro de uma cidade é um bairro chamado centro? Nem sempre. O centro de uma cidade é um local altamente dinâmico. Tipo assim, que tem muitas lojas, bancos, tem muita atividade comercial, atividades econômicas, tem grande circulação de pessoas, é uma área ali com muitos serviços, certo? O centro da cidade é isso. Mas pode coincidir de Caicó. Em Caicó, o centro da nossa cidade, o centro financeiro da nossa cidade, realmente se chama centro. Mas quando você vai na cidade como Natal, você vai ver que Natal tem vários centros econômicos lá, né, que é a nossa capital do estado. Tem cidades maiores, que elas têm vários centros. E nem sempre o centro de uma cidade vai se chamar centro. É isso que eu quero que vocês saibam. Aí, todo local que é distante dessas zonas aí, muito tumultuadas, zonas econômicas, né? Todo local que for distante do centro das cidades são chamados de periferia. Periferia quer dizer locais distantes do centro. Então, professora, quer dizer que periferia é só lugar de gente pobre? Não. Mas no início da nossa urbanização brasileira, da urbanização da América do Sul, realmente, periferia morava mais pessoas pobres. Sendo que hoje em dia a tendência está mudando, porque a galera rica está querendo habitar em áreas de periferia hoje em dia, áreas distantes do centro, porque eles encontram nas áreas de periferia, distantes do centro, locais menos barulhentos, locais que eles ficam mais em contato com a natureza, locais que são mais tranquilos, locais mais de boaça. Tipo, o Mirante da Serra, em Caicó, ali é periferia. Vocês conhecem? Mirante da Serra? É um local de pessoas que têm uma renda financeira, né? Não é qualquer pobrezinho que mora ali, não. Certo? Então, ali é periferia. São locais distantes do centro financeiro da cidade, entendeu? Então, assim, a tendência hoje é que periferia não tem mais isso. A periferia é só lugar de gente pobre? Não, tem isso não. Mas no passado, né, na época da industrialização, lá no século XX, e do início do nosso processo de urbanização, de aumento, inchaço populacional nas zonas urbanas, o que é que acontecia? Realmente, quem morava mais em periferia eram pessoas pobres, porque nas periferias a gente encontrava locais que geralmente o rico não queria morar, locais distantes do centro, locais... Porque naquela época era bom você morar perto do seu trabalho, né? Era muito bom. Naquela época, locais de periferia eram locais que tinham terrenos baratos ou então áreas que eram marginalizadas, que ninguém gostaria de habitar porque era suscetível a um desmoronamento de terra, né? Uma área íngreme, alta, elevada, ou tipo assim, locais onde existia violência, enfim. Então, assim, lá no passado, lá no século passado, realmente houve um processo de expansão da periferia, e realmente quem morava mais em periferia eram pessoas mais pobres, né, que não tinham emprego, não tinham uma renda digna,
que não tinha condições de habitar, não tinha condições de comprar um terreno na proximidade ali de um centro da cidade, certo? Então, uma das consequências da urbanização desses países da América do Sul, desse processo de urbanização dos países da América do Sul, foi a expansão da periferia. Que eu vou dizer uma palavra que vocês vão saber agora o que é isso. Expansão da periferia no Brasil e no restante desses países da América do Sul deu início a um processo chamado de favelização. Favelização, que é isso? Surgimento de favelas, certo? As favelas brasileiras, favelas da América do Sul, são favelas localizadas geralmente em áreas de periferias. Então, no passado, realmente, essas áreas de periferias eram áreas mais habitadas por pessoas mais pobres, entenderam? Mas hoje a tendência é que isso está mudando, certo? Porque a lógica das pessoas ricas está mudando também. Mas o que eu quero dizer é que as favelas, elas são uma consequência do processo de urbanização que foi muito rápido, foi mal planejado, não se planejaram o que é que ia fazer com as pessoas que não tinham renda, onde essas pessoas iam morar, o que é que elas iam fazer da vida delas. Enfim, não houve um planejamento urbano, entendeu? No processo de urbanização, lá no início do século XX, não houve um planejamento, o que é que iria fazer com as pessoas que não têm emprego, que não tinham renda, certo? Que não tinham boas condições de vida. E aí essas pessoas começaram a morar em locais extremamente carentes, locais onde ninguém gostaria de habitar, locais sem saneamento básico, né? Sem água tratada, sem esgoto, sem uma rede de tratamento de esgoto, locais que não tinham um serviço ali médico próximo, de saúde, né? Não tinha ali uma escola próxima para você da sua habitação. Enfim, então a gente vai ver que o processo de criação de favelas tem muito a ver com a urbanização que foi muito rápida e não foi planejada, certo? A infraestrutura é uma coisa muito que a gente tem até hoje. A gente sofre com a carência de infraestrutura nas cidades. Então, isso é um processo que é consequência lá do passado, certo? Quando estava iniciando o nosso processo de urbanização. Se vocês entenderam isso, tá ótimo para mim. Agora, se vocês entenderam, eu vou voltar. Vocês vão estudar isso no ensino médio também. Não é só agora, não. E aí, como é que tá? Entenderam um pouco o início das favelas do Brasil? Por que elas surgiram? No Brasil e na América do Sul? Surgiram por causa da nossa urbanização, que foi rápida, ela foi acelerada e foi mal planejada. Não houve um planejamento urbano, né? Então, e ninguém ligou, né, com essas pessoas mais pobres que não teriam emprego, que não teriam renda. E aí elas começaram a habitar locais inapropriados, locais sem saneamento básico, sem infraestrutura nenhuma. No passado, realmente, quando a gente falava em periferia, em locais distantes do centro, era realmente lugar de gente pobre, né? Geralmente as pessoas mais pobres moravam em periferia. Hoje a tendência está mudando, mas é hoje. Mas a falta de infraestrutura nas cidades, nas zonas urbanas, é um problema até hoje. Pedro, diga sim ou não, se entenderam alguma coisa, pelo amor de Deus. Eu entendi. Ok, eu fico desesperada, você não fala nada. Então, favelização. A favela, ela é uma consequência do nosso processo de urbanização rápido, né, rápida e mal planejada. Agora, movimentos sociais. Eita, alguém sabe me dizer o que é um movimento social? Vamos estudar os movimentos sociais na América do Sul. O que é um movimento social? Movimento social. Que diabo é um movimento social? Movimento social. Alguém sabe me dizer um movimento social aí? O movimento social tem finalidade, né? Tem objetivo. E isso é social, então é um movimento da sociedade. É um movimento de toda a sociedade ou de grupos da sociedade? Grupo. De cada vez. De grupos da sociedade? Ok. Tem finalidades, né? Então, todo movimento social tem uma finalidade, que é objetivo. Alguém pode me citar aí um exemplo de um movimento social que vocês conhecem? Não precisa ser que está no livro, não. No livro já está aí. Mas eu queria que vocês me dissessem um movimento social que vocês conhecem. Um de cada vez. Vocês estão congestionando a aula, viu? Meu Deus. Podem usar para defesa. Para defesa. Para defesa. Me diga uma coisa, um movimento feminista, um movimento negro, um movimento
LGBTQI+. Vocês não conhecem? São movimentos sociais. O feminismo é um movimento social. O movimento LGBTQI+, é um movimento social. O movimento dos negros é um movimento social. O movimento das pessoas que não têm terra é um movimento social. São movimentos sociais. Agora, assim, geralmente os movimentos sociais, cada movimento social ele tem um objetivo, né? Tipo assim, as pessoas lutam em prol de alguma coisa. Então, mas geralmente, a gente vai falar de movimentos sociais na América do Sul. Geralmente os movimentos sociais na América do Sul são movimentos que estão ligados a algumas coisas específicas. Tipo assim, tá ligado à questão da moradia, de acesso à terra, de acesso à água, ao serviço de saúde, à educação. Mas tem movimentos sociais infinitos aí. Tem muitos movimentos sociais. Tem movimento social em prol da... Como é que eu posso dizer? Em prol de libertação de um país, de se tornar independente. Tem vários movimentos sociais, certo? Então, eu citei alguns exemplos que vocês devem conhecer também, alguns movimentos sociais. Aqui nessa páginazinha vai dizer o seguinte, que os movimentos sociais na América do Sul tem muito a ver com a questão política, porque um movimento social é uma questão política. As pessoas lutam em prol de algo que elas necessitam, algo que é de interesse delas, certo? E